Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Sou o professor Jonas, estou aqui com vocês na disciplina, nos cursos, né, de licenciatura em Sociologia e Ciências Sociais. E hoje nós estamos com um autor novo. Nas aulas anteriores, né, a gente fez uma primeira aula com uma introdução ao pensamento sociológico. Começamos a falar, né, sobre positivismo, duas aulas ali sobre positivismo, Augusto Comte. Hoje nós vamos entrar com Émile Durkheim, vida e obra, por assim dizer, né? Na próxima aula a gente já vai entrar com alguns conceitos importantes dele, mas nós não vamos ficar só em vida e obra do Émile Durkheim, mas vamos também mostrar algumas aplicações, né? Que eu acho bacana a gente tentar caminhar ali, aqui. Estava conversando com a Esther antes do comecinho sobre, eu falo assim, poxa, eu acho legal a gente trazer o autor, entender quem é o autor. Pensa, o Emile Durkheim mesmo, ele é lá do século XIX, né? O Emile Durkheim, ele vai conversar, né? Ele vai trazer essa. Deixa eu só ver que se eu não estou com o microfone ruim. Tá bom para vocês o áudio? Confirmem aí, por gentileza. Ou tá baixo, tá cortado, que daí eu tento aumentar aqui. Som. Beleza, vou tentar deixar ele mais montadinho. Beleza, Esther, obrigado. Bom, então estava conversando com a Esther, assim, que é importante a gente conhecer o autor, o contexto que ele está inserido, para também perceber por que é que ele chegou nas elucubrações, né, nas teorias dele, por que que ele chegou a pensar o que ele pensava, qual é o contexto que ele está inserido, a formação, um pouco da caminhada, né, dessa biografia dele, para perceber esse contexto, né? Eu acho legal a gente fazer essa jornada, porque senão fica só o autor solto ali. Então, eu gostaria de fazer pelo menos 3 aulas sobre cada autor. Então, hoje a gente vai entrar a vida e obra do Emile Durkheim. Na próxima aula, conceitos-chave dele. E na terceira, né, aula, a partir dessa, algumas aplicações contemporâneas, influências do pensamento, influências da sociologia durkheimiana, por assim dizer, na contemporaneidade, para a gente também perceber, né, como a sociologia dele pode ser percebida nos dias de hoje. Será que ela pode? Será que alguém usa ainda? Será que alguém usa? Alguém é influenciado por ela, mesmo sem querer, sem saber? E acho que é legal a gente fazer assim. Ótimo, isso é legal, né? Ótimo seria pegar uma obra dele, ler, sabe? Ler um capítulo, vem na aula, discute aquele conceito, discute aquela afirmação dele, tenta entender se cabe para os dias de hoje ou não, se é um conceito vencido. O Durkheim, ele tem bastante coisa para sociologia da educação também, e a gente está aqui. Então, nas aulas anteriores vocês já têm acesso no canal do Cela, né? E a gente vai prosseguir. Como eu disse, vocês estão com liberdade para me interromper em qualquer momento, com dúvidas, comentários, que é sempre muito mais interessante quando vocês participam, beleza? Estou aqui com a Esther, com o Roberto. Assim que vier mais gente também, a gente vai aceitando por aqui. Bom, só um minutinho. Tinha esquecido minha porta aberta aqui. Bom, esse cara, né? Emile Durkheim, sujeito bigodão, com esse cavanhaque extravagante, um pouco cabelo e um óculos bem característico, né? Quem é esse senhor? Quem é esse sujeito? Hoje, então, a gente vai começar por um desses fundadores da sociologia moderna. Vamos entender um pouco dessa trajetória, entender quais são suas principais contribuições, porque ela é importante para a sociologia, né? Já de cara, ele é um dos caras que constrói a ideia de sociologia como ciência,
a gente já viu um caminho desses ali com o Augusto Comte na aula anterior, e o Durkheim ele vai mais a fundo. Qual é o contexto dele, né? Deixa eu só ver o slide da frente. Tá. Qual é o contexto dele? O Durkheim é esse sujeito nascido na França no século XIX. O que aconteceu na França no século XIX? A gente estava falando ali de algumas transformações sociais, né? Industrialização, urbanização, secularização. Industrialização a gente já viu o que é, né? Que é quando a dinâmica de trabalho, a dinâmica de produção, ela começa a ir para a cidade, sai do campo. Também a urbanização, as pessoas começam a sair do campo e passar a viver na cidade, né, o tal do êxodo rural, essa transição da sociedade que era predominantemente rural e agora, e tradicional, né, passa a ser uma sociedade industrial, moderna, por assim dizer, gerando alguns fenômenos sociais que vão demandar também instrumentos de análise, que o próprio Durkheim vai ser um dos caras que vão tentar estabelecer, né? Bom, nesse contexto dessas mudanças sociais, dessas crises que vão aparecendo, as ciências sociais precisam compreender a realidade social. E o Durkheim, assim como Comte, né, o Émile Comte, também era francês, que a gente já viu um pouco da história dele nas aulas anteriores, o Durkheim, ele já vai pensar alguns outros parâmetros. Bom, esse período, né, marcado ali pela consolidação do positivismo científico, como nós vimos, a corrente de pensamento que vai ali sendo defendida por uma aplicação metodológica, né, advinda principalmente das ciências naturais para o estudo da sociedade. Essa ali é a teoria do Émile Comte, aliás, é isso, do Émile Comte, que a gente viu no Augusto Comte, que a gente viu nas aulas anteriores. Agora desdobra e se aprofunda, né, com o Durkheim. Essa influência positivista, kantiana, por assim dizer, vai contribuir na formação, né, do intelectual do Durkheim. Ele vai se estabelecer depois na sociologia a partir dos moldes de ciências exatas, com rigor metodológico, uma objetividade um pouco mais científica também. O Comte fez isso, o Durkheim vai estabelecer alguns outros moldes, né? Comecei agora tentando costurar a aula anterior para essa, no final a gente vai comparar os dois, tá bom? Acho que é legal a gente fazer isso também para não perder, né? Um pouco do que a gente viu na anterior, tentar ver a de hoje, né? Mas quem é o menino? O menino Durkheim, o David Emile Durkheim, Davi Emílio Durkheim, né? Nascido ali em 1858, então a gente pode dizer que ele viveu ainda um período, por exemplo, dentro dos momentos da escravidão, né? Quem era a família dele? Emile Durkheim era uma família tradicional judaica na França, que nascido ali em abril de 1858, o pai dele era rabino, que já fala bastante coisa, se você parar para pensar, né? Quer dizer, além de ser judeu, é filho de pastor, por assim dizer, né? Filho de um rabino judeu. O avô paterno do Durkheim também era um rabino, e mostra um pouco da formação desse jovem, né? Era esperado que ele fosse para esse caminho de rabinato, caminho da religião, mas na adolescência ele rompe com essa tradição, né, familiar e opta por uma formação secular, mais científica, buscando ali a formação acadêmica mais rigorosa, né? Vai ingressar na escola normal superior, École Normale Supérieure, em 1879 já, e vai ter alguns contatos com os principais autores da época, intelectuais franceses da sua época. Durante seus estudos ele vai, como eu disse,
tem influência do Augusto Comte, também do Herbert Spencer, filosofia do Immanuel Kant. E nessa formação multidisciplinar, ele vai se formar, né, vai estudar filosofia inicialmente, e nessa multidisciplinariedade, né, desses autores, ele vai ter uma visão um pouco mais ampla das ciências humanas, das ciências naturais. Em 82, né, 1882, ele finaliza, né, a sua graduação em filosofia e já começa como professor secundário, né. A experiência dele vai encaminhar para esse interesse nos problemas educacionais, pedagógicos, um tema que vai ser central na obra dele. Por isso, é um dos autores aí de destaque, um dos autores importantes quando a gente pensa sociologia da educação, sociologia geral da educação. É um dos autores importantes dentro do nosso espectro aqui de sociologia, ciências sociais, pensando em licenciaturas também, não só ciências sociais, né, não só licenciatura em sociologia, vão passar por Durkheim, o Weber também, em algum ponto, o Karl Marx também, né, dentro da sociologia da educação, mas outras licenciaturas também precisam ter esse ponto de contato, dada a influência da sociologia para a educação, né? Nós analisamos a sociedade, nós fazemos essa percepção. E, principalmente, o Durkheim, que ele vai entender que a escola, a família, são instituições base que vão fundamentar, que vão trazer, né, a influência, esse escopo para a sociedade. Bom, como eu disse, ele é um dos pioneiros, né, na sociologia. A gente já falou que faz parte do que a gente diz que são os 3 porquinhos da sociologia, né? Então, ele tem essa influência, por assim dizer, né, do positivismo, Kant, o Ferdinand também, né, o sociólogo alemão Ferdinand, e ele vai desenvolver essa abordagem mais sistemática, né? Enquanto o Comte, ele passa a pensar mais cientificamente, análise da sociedade, ele começa a estabelecer um método. O Durkheim, ele vai com tudo, né? Ele estabelece um projeto mais amplo. Bom, projeto intelectual, né, do Emile Durkheim, a sociologia como ciência autônoma. E aí é um dos pontos chave para essa virada da sociologia, né? A independência da disciplina de sociologia, ele queria pensar, né, a sociologia como uma disciplina independente. Então, esse é um dos pontos aqui que precisam ser bem observados, né? Porque a sociologia precisa ser independente, para não ser filha ou dependente de outras disciplinas, né? Objeto de estudo próprio, métodos específicos. Aí ele vai pensar fenômenos sociais únicos. Hoje eu não vou me deter necessariamente nos conceitos-chave dele, porque eu quero me aprofundar na próxima aula. Então, semana que vem, quarta-feira, né? Quarta-feira vai dar dia 2 de julho. Gostaria muito que vocês já viessem aí de cara, 8 horas da noite, para a gente entrar mais a fundo nos conceitos-chave dele. Eu vou trazer mais aplicações, etc. Então, ele vai trazer algumas dessas fundamentações, né, para a sociologia, essa consolidação da sociologia como uma disciplina específica, uma disciplina acadêmica, que tem um rigor científico, né? Não estamos falando de abstrações, mas ele está começando a criar método, começando a estabelecer métodos. Aí a gente já tinha conversado nas aulas anteriores, né, sobre o positivismo, que é essa ideia de eu me aproximar com olhares científicos da análise da sociedade, e o Comte fez isso, né, e agora o Durkheim
traz um método específico, né? Uma análise, um objeto. A gente precisa olhar agora alguns legados, né? Algumas obras dele. Fez uma primeira abordagem sobre a vida, agora alguma coisa sobre as obras principais dele. Divisão do trabalho social, vai falar sobre essa evolução social, vai conversar, né, sobre essa tese de doutorado dele, vai investigar as transformações sociais decorrentes do desenvolvimento dessa divisão do trabalho, novamente ali. Então, isso ele faz, né, em 1893. De novo, sujeito, produto da sua época, respondendo às crises, aos movimentos, às necessidades, às mudanças da sociedade da sua época. Isso também nos mostra como nós podemos e devemos perceber métodos de análise, problemas que vão responder aos problemas da vida cotidiana contemporânea nossa, né? O Durkheim viu isso lá naquele tempo. Algumas coisas podem ser aplicadas ou não nos dias de hoje, talvez aprimoradas, talvez adaptadas, por exemplo. Ele vai analisar essa transição da sociedade, né, baseada em solidariedade mecânica, a semelhança entre os indivíduos, sociedades baseadas em solidariedade orgânica, né? Então, entre as sociedades que eram compostas por indivíduos similares e agora transicionando para uma sociedade que é caracterizada por interdependência dos indivíduos. É uma obra grande dele, tem uma divisão do trabalho social. Não é o único sujeito, não é o único sociólogo que vai pensar nisso, né? O Marx vai trabalhar com divisão social do trabalho, tem uma só mudança ali nos termos. Outros autores também, o Hegel, enfim, vão pensar a divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho já é um pouco mais contemporânea, pensando no globalismo, né? Por que que o Brasil produz, por exemplo, né? Para a gente trazer um pouco mais, sair um pouco da história do passado, tentar pensar problemas de hoje. O Brasil produz, aliás, ele extrai ferro da terra. Ok. Minas Gerais é um dos principais ali, se não o principal polo de extração de minérios da terra. E como é que nós exportamos isso? Nós não exportamos em lingotes, né, em barras ali de ferro. Nós exportamos o minério. Lá, sei lá, na China, chega essa matéria bruta e lá eles vão fazer chapa de ferro, lá eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão industrializar, vão passar por essa transformação, vão fazer várias coisas ali e vão mandar para nós aqui, já bonitinho, o produto pronto. Ok. Essa divisão internacional do trabalho significa que o Brasil ele não é produtor, ele é um extrativista, né? Ele extrai da terra algumas coisas, alguns elementos, ele planta, primeiro setor, né? Ele planta ali a soja, o milho e exporta para fazer ração, exporta para isso, para aquilo. Petróleo, né? Gasolina, por que que nós não... Eita, mais gente aqui. Isso aí, pessoal. Por exemplo, a gente vai pensar em extração de petróleo. O Brasil é um dos grandes, nós tínhamos há tempos atrás refinarias de petróleo que vão ali gerar gasolina, né, e outros produtos derivados do petróleo que são mais... Boa noite, Sério, boa noite. Só para te inteirar, a gente começou hoje a conversar sobre Emile Durkheim. A gente está falando sobre alguns legados aqui da obra dele. E na próxima aula a gente vai aprofundar em conceitos, beleza? Pessoal, vou só silenciar todos aqui, depois a gente vai ativando novamente. Vocês podem ficar à vontade para interagir. Boa noite, professor. Boa noite. Opa, peraí, desculpa aí que eu acabei desativando aqui, Célio.
Pode ficar à vontade aí para vocês interagirem, para vocês conversarem durante aí com... Hoje é o Cicídio. Tranquilo. Bom, então a gente está falando, eu comecei a falar para eles aqui, o Célio, a gente está falando sobre algumas obras do Durkheim. Começamos a trazer um pouco do conceito, quem é esse cara, onde é que ele nasce, qual é o contexto que ele se encontra, para perceber como ele chega a desenvolver o trabalho dele, a desenvolver as pesquisas e o pensamento. Eu comecei a falar sobre a divisão social do trabalho, a divisão do trabalho social, né? Que é essa obra advinda ali, produto do doutorado dele. Até uma das coisas que eu acho legal vocês fazerem, né? Não sei se é a primeira graduação de vocês, mas tentar, durante a graduação, produzir um artigo, produzir, né, ou participar de iniciação científica. Quem tiver interesse pode conversar lá, que a gente vai direcionando vocês para no final da graduação você não ter só o canudo, né, mas sair com uma experiência de iniciação científica. Isso aí valoriza bastante para mestrado, doutorado, facilita bastante. Mas, por exemplo, esse livro da divisão do trabalho social de 1893, ele está trazendo isso, essa reflexão do Durkheim sobre a sociedade que ele estava, na França, nessa sociedade de transição, que estava ali vivendo momentos da industrialização, etc. E daí eu passei a falar sobre a divisão social do trabalho, né, uma mudança no termo, abordada por outros autores, e fiz a aplicação, por exemplo, por que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, ao invés de exportar, por exemplo, lingote de ferro, ao invés de exportar o produto pronto, a gente exporta matéria-prima. Exportamos muita coisa e importamos os produtos prontos, né? Então, existe uma divisão internacional do trabalho também. Aí outra obra dele, Regras do Método Sociológico, já 2 anos depois do doutorado, já representa ali o manifesto metodológico dele, que ele vai trazer os princípios científicos para o estudo sociológico. A gente falou nas aulas anteriores como positivismo do Comte. Começa a estabelecer métodos e ele provoca no seguinte sentido, né? Precisamos nos aproximar de metodologias similares à das ciências naturais, método científico, rigor científico. Então, o Émile Durkheim tem essa influência do Comte, tem influência desses pensadores da sua época, e ele, nas regras do método sociológico, vocês encontram todas essas obras aqui na internet, PDF, tranquilíssimo, tá? E, obviamente, para comprar o livro físico também, né? Ele vai ter... Então, o Durkheim apresenta esse conceito de fato social como objeto específico de estudo da sociologia, que estabelece também regras para observação, classificação e explicação da sociedade, do que acontece na sociedade. Então, guardem esse termo, o fato social. Fato social é um termo muito importante para o Durkheim, analisar a sociedade a partir dos fatos sociais. Essa obra ela vai consolidar a autonomia metodológica da sociologia em relação às demais ciências ali, por exemplo, né? E aí, mais adiante, 2 anos, né? Parece que a cada 2 anos ele produz ali suas obras, né? As principais, ele vai falar sobre o suicídio. Para ele, o suicídio é também um fato social. Não normalizando de forma alguma, mas como algo que acontece na sociedade, algo que está ali. E para que o suicídio, né, para que ele faz análise estatística do suicídio em diversos países europeus e demonstra que esse fenômeno, que parece ser individual, parece ser, né, caso a caso, possui causas sociais específicas. Acho que é uma obra boa também para quem trabalha na área da saúde, na área de ciências da mente, né?
que ela vai mostrar tipos de suicídio: suicídio egoísta, altruísta, anômico, fatalista, e comprovar a capacidade ali, explicativa da sociologia. Então, de trás para frente, na obra dele, ele começa a tese de doutorado dele, analisa a sociedade no trabalho, digamos assim, um pensamento da sociologia do trabalho, em divisão do trabalho social. Depois, regras do método sociológico, ele estabelece regras, um método. E agora, ele aplica o método a partir do suicídio. Um tema pesado, né? Um tema que para hoje ainda, em alguns lugares, parece ser um tabu, mas que para a época dele não era muito diferente, né? Para a época dele ainda já era uma realidade. E outro ainda, as formas elementares da vida religiosa, que daí vai ser a última grande obra dele, que ele analisa os fundamentos sociais da religião através de estudos do totemismo, né, australiano, com a ideia de demonstrar que a religião possui função social fundamental na criação e manutenção da consciência coletiva. Quer dizer, uma das frases dele, né, é que a religião é o cimento da sociedade. A religião, ela mantém a sociedade coesa, unida, com uma consciência coletiva, também trazendo uma expressão simbólica da própria sociedade. Por exemplo, Brasil, né, demonstrou ali o censo de 2022, demonstrou que nós tivemos uma mudança, por exemplo, que os católicos o número de pessoas que se declaram católicos desceu. A previsão que os evangélicos seriam maioria, por exemplo, em 2030, acho que é 2032, pelas estatísticas, agora foi jogada para adiante, lá para 2040, por aí. E, por exemplo, eu até fui entrevistado por alguns alunos tem uma conta, né, no Instagram, que eles montaram um grupo, né, chamado Debates na Mesa. Nós fizemos uma análise a partir da sociologia da religião e das ciências sociais também, de por que esses gráficos mudaram, né, essas perspectivas, quais são os possíveis motivos. Quando a gente pensa a partir do Durkheim, nessas formas elementares da vida religiosa, ele nos ajuda a pensar como é que a religião influencia esses conceitos, os valores, os ditos valores, né? Os valores estão se perdendo, mas faz tempo, né? Faz tempo que os valores mudam. Não é uma coisa fixa, é uma coisa rígida. Já de tempos para cá, quando se começa a pensar em pós-modernidade, modernidade líquida, etc., os valores vão mudando, né? Então, o Durkheim, ele mostra como a religião ela tem esse fator fundamental, né? Função fundamental. Ele coloca a religião, a família, a educação como essas instituições que ajudam, né? Que fazem parte ali da composição da sociedade, que ajudam a sociedade a se manter coesa, com sentido, né? Indo mais adiante, a metodologia sociológica, né, que ele traz. Então, como eu disse a vocês, os conceitos-chave dessas obras, por exemplo, nós vamos abordar na próxima aula, que eu quero ter um pouco mais de profundidade neles, um pouco mais de cuidado, que vai fazer mais sentido do que só passar. Hoje é, digamos, apresentando o autor, né? Recomendo que vocês leiam, para a gente ter um parâmetro. Nós poderíamos pegar, por exemplo, sobre a solidariedade, consciência coletiva, né, o fato social, são alguns conceitos fundamentais que nós vamos trazer na próxima aula, tá? Só dando spoiler já, se quiserem ler alguma coisa antes. Então, sobre a metodologia, ele
vai pensar, vai sistematizar os fatos sociais como coisas. Então, os fatos sociais vão ser o objeto de pesquisa. Essa metodologia um pouco mais rigorosa, científica da sociologia, que vai tratar fatos sociais como coisas, significa estudar com objetividade, eliminar preconceitos, opiniões pessoais, os fatos sociais para o Durkheim precisam ser observados externamente, classificados segundo suas características, explicados através das suas causas sociais. Aí você já começa a se aproximar de uma forma mais clara, mais objetiva desse estudo social. Esse método do Durkheim enfatiza o uso das estatísticas, comparações sistemáticas, uma observação controlada. Aí, cada vez mais, você começa a observar metodologia, rigor acadêmico, rigor científico, para analisar a sociedade, para analisar os fatos sociais. O Durkheim, então, defendia que essa explicação sociológica deveria buscar sempre causas sociais para fenômenos sociais. O que causou isso daqui? No caso da pesquisa dele sobre suicídio, né? O que causa o suicídio? Ele vai buscar as estatísticas, quais são os fenômenos sociais, né? As causas por trás desses fenômenos, e no caso dele, ele vai rejeitar explicações psicológicas, biológicas, individuais. Ah, não, esse sujeito ele tinha predisposição ele estava com, pensando nos dias de hoje, né? Talvez algumas possíveis justificativas para alguém estar desbalanceado, por assim dizer, bem esse termo, né? Estava desbalanceado quimicamente, não estava remediado, não estava bem ali das suas capacidades mentais. O Durkheim, ele tira esses fatores, todas as explicações psicológicas, biológicas, individuais. Isso daí para pensar causa, o que levou essa pessoa a isso, o que levou a sociedade a caminhar para aquilo. E ajuda também a sociologia a estabelecer um chão metodológico. Então, alguns legados e relevância, daqui a pouco a gente já vai chegar na comparação entre o Augusto Comte e o Durkheim. Acho que é legal a gente fazer isso. A influência dele, durkheimiana, né, algumas contribuições desse autor permanecem fundamentais, determinando ali, influenciando áreas da sociologia da educação, criminologia, sociologia da religião fortemente. Mais alguém? Então, o Durkheim, a sociologia dele, o pensamento dele, ele vai influenciar com certeza a sociologia da religião, da educação. Eu estava falando, né, no começo da aula, que muitas licenciaturas vão buscar em Durkheim, vão passar pela sociologia da educação durkheimiana para pensar as metodologias, pensar a educação. Alguns métodos atuais também, métodos de pesquisa, conceitos teóricos ainda utilizados para compreender fenômenos sociais atuais. Está falando com a Esther no começo, né? A gente conversando sobre o positivismo, que a gente fez na aula anterior, e falou, não, eu entendi, muita coisa eu não concordo, realmente, muita coisa eu trago aqui os autores para que nós os estudemos, são teorias clássicas da sociologia. Mais adiante nós vamos chegar aos sociólogos mais contemporâneos, alguns sociólogos brasileiros, para realmente pensar das bases para a contemporaneidade, entender esses métodos. Mas alguns métodos do Durkheim ainda continuam sendo atualizados, né? Utilizados para compreender os fenômenos sociais atuais, perenidade do pensamento, né? A perenidade das intuições de Durkheim sobre o funcionamento das sociedades humanas, a manutenção da ordem social. É o que eu falei para vocês, né?
Quando nós pensamos sobre religião e política, por exemplo, por que que um determinado candidato se declara da religião A e não da religião B? Por que que ele se declara da religião A e aponta o outro, o rival, como da religião B, demonizando o cara da religião B? Sociologia da religião, Durkheim vai explicar que ele está trazendo esses conceitos da religião A como válidos, como positivos, como bons, como morais, e apontando o rival dele, né, o inimigo, enfim, o concorrente, como o demonizado, como o do mal, aquele que serve o diabo, etc., porque ele é da outra religião, porque ele não tem esse e aquele conceito, e os meus valores é que são bons. Então, a sociologia da religião, a partir do Durkheim, nos ajuda a explicar esse fenômeno. Durkheim e outros também. Quer dizer, ainda é possível perceber essa influência durkheimiana na análise da contemporaneidade. Na próxima aula a gente vai aprofundar os estudos nas teorias, por exemplo, como fato social e consciência coletiva e como é que eles vão explicar os conceitos da sociedade. Agora a gente vai trazer alguns comparativos, vou tentar ser um pouco mais rápido, do Comte e Durkheim. Comte é o autor anterior que nós estudamos, nós começamos a entender, criador do positivismo, um dos fundadores também da sociologia, um dos caras que trouxe a metodologia científica, por assim dizer, para o estudo da sociedade. Então, como é que o Comte via o objeto de estudo? Por Augusto Comte, a humanidade ela devia ser estudada, ele via a humanidade como um desenvolvimento histórico, um objeto de estudo focando na evolução geral da espécie humana através dos 3 estados que nós falamos. Estado teológico, que para ele é mais infantilizado, que pensa, né, que obedece a esses ritos, a esses conceitos da religião, da teologia, seria um estágio mais infantilizado, depois o metafísico, e vai começar uma transição da religião, né, dos conceitos teocêntricos para uma espiritualidade, onde há um certo espaço para a ciência, mas ainda com uma certa amplitude de pensamento nessa espiritualidade, e daí o estágio mais avançado, o estágio amadurecido, por assim dizer, da sociedade seria o positivo ou positivismo, onde a gente deixa de lado todas essas outras coisas e agora a gente analisa a sociedade, analisa as coisas, começa a viver e pensar a partir de rigor científico, com esse pensamento para o progresso, etc. Para o Emile Durkheim, o objeto de estudo são os fatos sociais concretos. O foco dele está em fatos sociais específicos e delimitados e estudando como os fenômenos sociais concretos, observáveis, são essas abordagens empíricas e metodologicamente rigorosas. Eu estou vendo o pessoal que entrou mais para o finalzinho, pode continuar aqui. Vocês não vão perder, tá? É sempre bom. Sempre bom vocês estarem por aqui. Mas na próxima aula nós vamos trazer mais conceituação, né? Nós vamos nos aprofundar em conceitos, por assim dizer, do Durkheim, beleza? Bom, continuando nessa nossa comparação do Durkheim com o Augusto Comte, outras abordagens, né? Metodologia. O Comte ele traz a abordagem, né, metodológica, filosófica, científica, a partir da observação, experimentação limitada e comparação histórica. Começa a trazer, novamente, né, o método histórico, filosófico, verificação baseada na coerência lógica e evolução histórica e especulação teórica. O Durkheim ele já vai para a abordagem empírica e estatística. Trata os fatos sociais como coisas, ênfase em métodos estatísticos e comparativos rigorosos. Digamos assim,
ele vai ser mais objetivo do que o Comte. Vai ser mais específico, tentar ser mais científico, menos especulativo, entende? Baseado em dados empíricos, estatísticos. O que é que os dados dizem? O que é que as estatísticas nos falam? E vai argumentar a partir dos números, por assim dizer. Algumas outras diferenças-chave, enquanto Augusto Comte via a sociedade como superior, um organismo superior, o Émile Durkheim via a sociedade a partir de mecanismos de coerção social. O que é coerção social? Vocês devem ter visto, por exemplo... Por que eu me visto? Por que eu não estou pelado aqui na frente da câmera? Pensaram? Porque vocês iam fechar na hora, né? Também. Vou começar por aí. Mas por que eu não estou pelado? Porque nós usamos roupas. Porque quando eu estou no carro, no Brasil, eu dirijo pela direita e não pela esquerda. São alguns dos caminhos, algumas das lógicas que a gente precisa pensar. E o Durkheim, ele vai dizer que é porque aqui não é bagunça. É bagunça, mas tem gerência. Porque as coisas têm regras. Eu não estou pelado porque eu ia ser demitido na hora, porque a sociedade ela tem regras, porque a sociedade ela influencia coercitivamente as pessoas para a definição de uma consciência coletiva. Ele realiza esse estudo empírico dessa influência da sociedade no indivíduo. Enquanto Comte, ele olha para essa sociedade abstrata, com menos minúcia, o Durkheim ele fala assim, não, a sociedade ela age de tal e tal forma, os indivíduos agem de tal e tal forma, porque a sociedade age coercitivamente. Ela nos obriga a. Por que eu não saio andando pelado na rua? Porque eu seria preso por atentado ao pudor. Porque eu não ando na contramão. Né? Já estou falando contramão, que tem um termo, é uma norma. Existe uma nomia, né? Um nomos, que é uma norma, uma regra estabelecida. Por exemplo, como é que eu defino normas? Quem é que define as normas? Aí o Durkheim vai mostrar que é a família, como essa primeira instituição que define normas, regras, a escola, a igreja vão ser essas instituições. E na contemporaneidade nós poderíamos dizer as mídias sociais, o trabalho, né, como instituições que vão ditar essas ordens sociais, como é que se pensa, o que se faz, porque já pensaram, né, a minha esposa é canhota, e algumas pessoas destro, algumas pessoas viram que minha filha, às vezes ela desenha ou tenta escrever com a mão direita, às vezes com a mão esquerda, normal, tudo bem, melhor ainda se ela escrever com as duas mãos, né, claro que se ela começar a escrever só com uma das mãos, independente da que seja, melhor porque ela desenvolve melhor essa capacidade motora, né, essa habilidade específica. Mas algumas pessoas já começaram a olhar e falar, não, filha, não escreve com a mão errada. Filha, chamando a minha filha, né? Não escreve com a mão errada. E qual que é a mão certa e qual que é a mão errada? Porque uma sociedade do passado dizia que quem é canhoto é contra Deus, por exemplo, que o certo é ser destro, que a mão certa é a mão direita. Mas por quê, né? Quem é que escreveu isso? Qual é o sentido nessa afirmação? Entende? Então, a sociedade, ela coercitivamente molda como nós vemos, como as nossas percepções de certo e errado, e assim por diante. Legal pra caramba, né? Você pensar Durkheim, daí depois a gente se aprofunda nisso. Né? Então, o Comte a gente já viu sobre a lei dos 3 estados, o Durkheim também tem a questão da divisão do trabalho social, a diferenciação no aumento da densidade moral e material em problemas da transição, né, como a anomia
E a anomia, é isso que eu falei para vocês, dá uma sociedade sem regras, ou um indivíduo que não percebe essa regra, não foi, digamos, educado, não foi treinado coercitivamente na sociedade ou pela sociedade para entender as regras que nelas há. Ou sobre religião, né, por exemplo, a gente poderia pensar que o Comte ele chegou a estabelecer, chegou a desenhar uma religião positivista, uma religião da humanidade, com esses valores, né? E o Durkheim já entende a religião como fato social, esse fundamento, a expressão simbólica da própria sociedade. A religião é um espelho da sociedade, como se fosse assim, uma expressão da sociedade. E também que a religião ela ajuda a integrar a sociedade, ajuda a manter a sociedade coesa através também das suas próprias regras, dos seus próprios conceitos. Temos ainda outros, né, conceitos, ainda outras aplicações. Eu vou mandar para vocês na próxima, né? E na próxima aula nós vamos nos aprofundar nos conceitos chave do do Émile Durkheim. Beleza, pessoal? Se ficaram com alguma dúvida, tem algum apontamento que vocês gostariam de fazer? Já leram alguma coisa sobre o Émile Durkheim? Da aula anterior para essa, chegaram a ler alguma coisa sobre positivismo, sobre Comte? Me digam aí, me digam no chat, me digam no microfone, fiquem à vontade. Bem, tô vendo que vocês estão mais no frio aí, né? No frio, deve estar tudo debaixo das cobertas. Bom, uma aplicação, né? Um exemplo que eu falei para vocês que ia trazer de como, se a gente pensar a educação na família, por exemplo, a partir do Durkheim. A gente pensaria a família como um fato social, essa instituição, esse fato social que é externo ao indivíduo, a família existe antes do indivíduo nascer, a família é coercitiva, ela impõe regras, impõe comportamentos, a família também é um fato social geral, está presente em todas as sociedades, por assim dizer, tanto no Oriente como no Ocidente, nos países europeus, nos norte-americanos, América Central, América Latina, existem famílias distintas, famílias em todo canto. Em alguns, nós temos agora, poderíamos pensar famílias famílias não por exemplo, não são compostas por pai, mãe e filho, mas dois pais e um filho, duas mães e um filho, mãe solo, pai solo, mães separadas, mães viúvas. Podemos pensar essa estrutura e como é que elas interagem também com o indivíduo. Mas, na prática, né, uma criança nasce em uma estrutura familiar já estabelecida, por mais que pode ser que em algum momento essa estrutura se desfaça, tenha alterações, mas essa estrutura familiar ela já tem algumas regras, já tem alguns valores, algumas expectativas que essa criança nem escolheu, mas que em algum momento ela vai interiorizar. Ainda pensando em família, e agora pensando numa consciência coletiva, que é um outro conceito do Durkheim, existe um conjunto de valores, conjuntos de crenças, de tradições, que são compartilhados pela família, pelo menos pelo pai, a mãe, e na educação dessa criança, essa transmissão de valores. Por exemplo, a nossa família valoriza o estudo. Bom, na nossa família ninguém grita aqui nessa casa. Respeita os mais velhos. Algumas normas de comportamento, né? Não grita com a sua mãe, respeita o seu pai. E pensando também em tradições familiares, rituais, celebrações, costumes, códigos morais, o que é certo, o que é errado segundo essa família. É certo xingar? Certo falar palavrão? Meu Deus, não pode ensinar a criança a falar palavrão.
Tem uma música, acho que é do Teatro Mágico, que fala que escola é onde a gente aprende a falar palavrão. E às vezes né? Às vezes na escola a gente aprende com amiguinho, falar palavrão, hoje no YouTube, em algum stand-up, na rua. Em casa a gente é regrado, normatizado, que não pode falar palavrão. E a gente começa a perceber alguns conceitos durkheimianos na contemporaneidade. Pode ser aplicado e pensado de outra forma? Pode ser pensado de outra forma também, né? Mas há por exemplo, outro conceito do Durkheim é o conceito de solidariedade, né? Há uma solidariedade na família que é uma solidariedade mecânica, que é baseada na semelhança e na proximidade. Tem vínculos afetivos mais intensos, também o controle social direto e pessoal, sanções imediatas, aprovação, desaprovação. Simples, né? Quando a criança se comporta bem, ela recebe carinho, recebe elogio, recebe um presente, e ela está recebendo ali uma aprovação, uma desaprovação, que também é um controle, também é uma forma de expressão, mas quando ela transgride, quando ela desobedece, ela faz algo que não se espera, ela já enfrenta uma reprovação familiar, um puxão de orelha, né? Uma repreensão imediata ali do pai, da mãe, ou mesmo que seja em casa a gente conversa, né? Mas já está ali prometido a chinelada, né? Prometido que em casa vai ter uma conversa mais séria com a criança. Ou leva do ladinho, né? Daquela chinelada, não pode mais bater hoje em dia. Tá vendo como a sociedade ela se transforma, alguns valores dos nossos pais, alguns valores mais antigos para algumas pessoas, para algumas famílias ainda fazem sentido e permanecem, para outras, a sociedade, como essa instituição coercitiva, fala, olha, não pode bater. O psicólogo, o cientista, o médico, etc., falou que bater na criança vai trazer consequências ali para o desenvolvimento dela, para o emocional, etc. Além disso, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, além disso, se a professora vê um roxo, se ela for no médico lá, for consultar lá com o Célio vai ver os roxos no braço dela, já vai chamar o conselho tutelar na hora, entendeu? A sociedade, ela coloca os seus valores. Mas se a gente pensar nos valores das antigas, né? Olha, mas aí você traz a religião, né? Que Durkheim também faz essa análise. Mas a Bíblia fala, não aparta a vara da criança. Então não pode também, né? Deixar passar. Tá vendo como os valores se confrontam? E a gente está nesse momento de transição, né? Do, da, da, aí pensando em família, agora pensando na minha filha, eu estou na transição entre a, a geração dos meus pais, dos meus avós e a minha geração. Quais eram os conceitos dos meus avós que formaram os meus pais e me formaram de certa forma, porque eu fiquei com mini criado por vó, né? Também passei um tempo com as minhas avós. Nessa construção do indivíduo, como é que se dá essa educação. E agora, mais adiante, eu como esse adulto agora, como eu vou construir essa relação de educação com a minha filha? Eu vou bater? Eu vou beliscar? Eu vou gritar? Ou eu vou ter uma outra abordagem, tal da educação positiva, né? Educação mais consciente, críticas, elogios, aí vai das abordagens, vai da individualidade de cada um. Mas nós temos essa sociedade, que na contemporaneidade, a depender do seu círculo, a depender dos seus amigos, se você está mais com aqueles ou com esses, vai dizer, não, você tem que bater para... tem que dar um beliscãozinho, tem que dar um tapinha na bunda, tem que colocar de castigo. Esse grupo vai
digamos, coercitivamente, ainda que não te obriguem a, mas vão fazer determinada pressão para que você tenha esse comportamento, como pai, como educador. O outro grupo vai falar, não, olha, tem que conversar, olha, você tem que fazer assim, assado, tenta essa abordagem, tenta conversar desse jeito, daquele jeito, vão ter outras estratégias. Se você fala, não, tem que bater sim, traz esse assunto desse grupo para esse, né? Não tem que bater sim, não, olha, não, que isso, de repente você é até censurado ou excluído daquele outro grupo, mas é como a sociedade, seja ela de um grupo A, de um grupo B, ela demonstra essas suas regras, essas formas de expressão e de normatização da sociedade. Pessoal, vi que vocês não se manifestaram no chat, nem abriram o microfonezinho, então vou finalizar a gravação de hoje. Para a próxima aula, como eu disse, traremos aí mais a fundo os conceitos-chave da sociologia de Durkheim, fato social, traremos ali fato social, fato social, a questão da suicídio, talvez se der tempo. Pode falar, não sei quem abriu o microfone, fica à vontade. Foi eu, professor. Se eu tenho como passar para nós esse slide, professor? Tem sim. Você tá no grupo do WhatsApp lá? Tô no grupo do WhatsApp. Acho que eu vou criar uma pastinha só de sociologia dos materiais que eu utilizar, que eu elaborar e posto lá, pode ser? Aí também não polui o grupo. Isso. Aí ajuda bastante até a compreender a teoria. Por exemplo, essa questão de valores aí, da questão da metodologia de educar, que começa a fazer uma metodologia científica, né, junto com Augusto Comte. Então, assim, a gente lendo, a gente pega mais a aula prática. A explicação é muito boa do senhor, mas se a gente lê, vai relembrando a sua explicação e você fica tão gravado na mente que você não esquece mais. É verdade? Excelente, concordo. Até a gente estava conversando com outros professores de uma outra instituição, estava falando que o aluno falou assim, eu pago a mensalidade e tem o conteúdão aqui, eu acho que tinha que ter uma aula para cada dia. Eu falei, tá barato, né? Tá barato. Tá barato. Quer dizer, esse sujeito, ele queria aprender sem ler uma vírgula. Né? Eu acho que, assim, a gente precisa usar de todos os elementos possíveis, cada um aprende mais de uma forma, outros de outra. Essa aula, ela ficou, depois eu vou parar de gravar aqui, mas essa aula ela vai para o YouTube, você pode baixar ela depois, sei lá, de qualquer forma, colocar um fone de ouvido e só ouvir, que tá tudo bem, não tem alguns elementos que são necessários. Tem que fazer isso. Então, eu gosto de pensar em metodologias ativas, quer dizer, a gente veio aqui e ouviu, né? Vocês ouviram uma exposição, uma explicação. Depois repassar isso, tentar ler quais são os artigos relacionados e tal, indicações de leituras, que isso amplia, né, nosso horizonte, amplia nossa percepção. Tentar fazer resumo é bom também. O que é um fato social para o Durkheim? O que é isso, o que é aquilo? Daí a gente vai relacionando os conceitos. Mas é bom saber do interesse de vocês. Eu vou criar daqui a pouco já a pastinha do Google Drive e todos os slides que eu for utilizando e as bibliografias, né? Eu vou colocando lá, que acho que é sempre bom. Obrigado, Célio. Eu agradeço, meu professor. Vai contribuir. Falou. Maravilha, gente. Deixa eu parar a gravação. Então, na próxima aula a gente vai entrar pelos conceitos-chave do Emile Durkheim. Espero vocês quarta-feira, então, 8 horas da noite. E é isso, pessoal. A gravação depois vai para vocês lá no YouTube, para quem não conseguiu. Eu gostaria muito que vocês participassem ao vivo, né? É sempre legal.